Oi, gente! Eu aqui de novo, apresentando um novo projeto do Voxel Online. Para quem não sabe, o Voxel Festival é um festival gigante voltado para a divulgação científica. E nesse período de pandemia, a gente está com uma série de projetinhos online aqui para todos os gostos, para todas as idades. Então, se você curte ciência, é só correr lá no canal e ver todos os vídeos, todos esses projetos. Já tem o Caixa Science, já tem Mulheres na Ciência e nos próximos dias vai ter muito mais coisas ainda. E hoje, aqui eu estou iniciando o novo projeto que é o Voxel Labs. Nele, o Voxel vai entrar em diferentes laboratórios, diferentes áreas de pesquisa e contar um pouco sobre o que os cientistas estão fazendo lá. Nesses primeiros episódios falaremos um pouco sobre nanotecnologia, então hoje a gente vai ter uma leve introdução sobre nanotecnologia e depois a gente vai ter aplicações e outras surpresinhas. Aqui no laboratório, cientistas desenvolvem nanoestruturas para diferentes aplicações, seja ela câncer, seja cosmético, inúmeras aplicações. Tá, Vitor, mas como é que funciona? Basicamente é assim, um pesquisador está lá estudando, lendo artigos e ele lê algo sobre uma substância, um princípio ativo, um medicamento. Exemplo, curcumina. Curcumina é um princípio ativo do açafrão. Você já deve ter ouvido aí em algum lugar que curcumina é bom para estresse, bom para câncer, não sei. Em algum lugar você já ouviu falar que curcumina, que o açafrão é bom para alguma coisa. Realmente, ele tem muitas funções muito interessantes, porém, a curcumina tem uma baixa absorção pelo nosso corpo. Ou seja, a gente precisa melhorar essa absorção para que ela tenha a ação desejada no organismo. Assim, o pesquisador desenvolve uma nanoestrutura, coloca a curcumina dentro e assim melhora a absorção, a entrega do fármaco, do medicamento para o corpo. Então, primeira fase, desenvolver a nanoestrutura. Segunda fase, a gente testa se essa nanoestrutura realmente tem a função que a gente deseja, seja ela anticâncer, seja ela anti-inflamatória, enfim. Vocês já devem ter ouvido falar de testes in vitro, né? Testes in vitro é aquele teste antes de ir para in vivo, antes de usar animais, antes de ir para testes clínicos com humanos. Nos testes in vitro, a gente usa células que elas ficam aqui no nitrogênio guardadinho. Então aqui a gente tem centenas de linhagens de células que a gente pode testar, ver se o nosso medicamento, se a nossa nanoestrutura tem aquela ação que a gente espera que tenha. Então se eu quero testar se a minha nanoestrutura tem uma ação anti-câncer de mama, por exemplo, eu vou pegar nessas gavetinhas uma linhagem de câncer de mama. E assim eu consigo testar, fazer esse meu teste in vitro. Então é isso, gente. Depois que a gente já tem a nanoestrutura desenvolvida, já tem a célula de interesse que a gente quer testar na nanoestrutura, a gente traz para a sala de cultivo. Sala de cultivo porque aqui nós cultivamos a célula, a gente cuida delas, dá todo o meio de cultivo, tudo que elas precisam de suplementação, elas crescem, se multiplicam e a gente consegue testar, e assim são os testes in vitro. Mas aqui eu não posso entrar, aqui são pessoas realmente que são treinadas para isso, tem toda uma paramentação, né? Hoje eu não estou aqui com o meu jaleco, mas eu convidei minha amiga Júlia, que também faz parte do meu grupo de pesquisa, para explicar um pouco mais como é que funcionam os testes in vitro. Vamos lá? Eu sou a Júlia, eu sou aluna de mestrado aqui da UNB e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a parte in vitro das pesquisas que a gente desenvolve no programa de nanociências e nanobiotecnologia aqui da UNB. Como vocês viram com o Vitor produz as nanopartículas e aí ele me entrega e eu começo a testar aqui nessa sala se elas são funcionais ou não, se elas matam as células, se elas distribuem os medicamentos dentro delas, e é nessa sala aqui, nesse ambiente que a gente testa. O que é importante falar sobre esse ambiente é que desde que vocês passaram pela porta ali, esse ambiente agora ele é totalmente estéril. E por isso eu estou de luvas, jaleco, máscara, óculos e touca. Por quê? Porque a gente não pode ter nesse ambiente contaminação de micro-organismos, como vírus e bactérias. Como vocês podem olhar aqui a gente tem uma garrafa, que é onde a gente cultiva as nossas células. Então, a princípio, macroscopicamente aí a olho nu, vocês não conseguem ver que tem células aqui. Mas, grudada em toda essa parede da garrafa, está cheia de células do tipo B16F10. Que células são essas? São células de melanoma. Atualmente, eu estou testando se uma nanopartícula de manteiga amazônica que o Vitor desenvolveu mata ou não células cancerosas, especificamente a célula do melanoma. Tudo bem?
Então o processo que a gente faz aqui agora é que eu pego essas células que estão sendo cultivadas nessa garrafa e eu as transfiro para uma placa de cultivo. Nessa placa de cultivo, eu consigo dosar a quantidade de células que existe em cada plaquinha, em cada bolinha dessa aqui. Normalmente a gente usa uma concentração de 1 vezes 10 a quinta células em cada bolinha dessa aqui. Depois de passar as células que se encontram na garrafa para essas bolinhas, eu trato essas bolinhas com diferentes concentrações das nanopartículas que o Vitor produziu. Por quê? Porque eu preciso saber se essas nanopartículas são tóxicas, ou seja, matam ou não essas células cancerosas, e se elas são tóxicas, a que concentração, qual quantidade de nanopartículas mata essas células. Tudo bem? Então, o que é importante também vocês saberem sobre esse trabalho que a gente desenvolve dentro da sala de cultivo? É que essas células, eu tirei, elas são células imortalizadas, elas foram tiradas, né, de um tumor e passaram por um processo que faz com que elas durem para sempre, né? Eu não preciso toda vez ficar retirando elas de uma pessoa com tumor. Então elas são células imortalizadas. E para isso, para que elas durem, né, para que eu consiga sempre estar trabalhando com a mesma linhagem e que eu consiga provar que meu processo é sempre igual, eu preciso tratá-las com protocolos. Então, o primeiro protocolo do cultivo celular é o meio de cultivo. O meio de cultivo é porque eu não posso simplesmente pegar a célula, botar na garrafa e falar, cresce. A célula não vai crescer. Ela precisa de quê? Ela precisa de vitaminas, minerais, e tudo isso existe nesse meu meio de cultivo. Eu forneço para minha célula poder viver aqui e eu conseguir multiplicar elas para que eu possa passar para a minha placa e fazer meus tratamentos aqui para ver se vai dar certo ou não o tratamento. Então, depois que eu cultivo as células aqui na garrafa com o meio de cultivo que vai fornecer as vitaminas e os minerais que elas precisam, eu preciso guardá-las em algum lugar. Que local é esse? Esse local é a incubadora ou a estufa. Aqui, na incubadora ou estufa, eu tenho que simular as condições do corpo humano onde essa célula cresceria se eu não a estivesse cultivando aqui na garrafa. Então, como vocês podem olhar aqui, a temperatura que essas células são mantidas são a 36,9 graus Celsius, quase 37 graus, que é a temperatura ideal do corpo humano. Essas células elas estão com CO2 disponível para que elas possam obter o oxigênio necessário para elas crescerem. Então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como fica. Vai ficar meio embaçado, talvez, porque o CO2 está sendo injetado. Então vocês podem ver aqui que existem várias células sendo cultivadas. Cada garrafinha dessa cultiva uma linhagem diferente. Júlia, mas e se você quiser visualizar a célula? Quer dizer que você trabalha com essas garrafas aí, cultiva, leva de um lado para o outro, transfere as células de um lugar para o outro sem vê-las? Eu acho que a maioria de vocês já sabe que a resposta é não, né? Aqui no laboratório, na sala de cultivo, a gente possui um microscópio, que é um microscópio especial, não é aquele microscópio comum que tem em escola normalmente, que é para visualizar as células. Então eu consigo colocar a minha garrafa aqui, ó, e visualizar se a célula está aderida à parede, como eu falei, se ela está saudável, se não está saudável, para que esse cultivo seja feito. Júlia, só a garrafa você consegue visualizar nesse microscópio? Não, esse microscópio que está na sala de cultivo eu consigo visualizar a célula tanto na garrafa quanto na placa que eu realmente faço os meus testes. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a sala de cultivo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui o meu ambiente de trabalho e curtam, compartilhem aí. O Vitor vai falar o que vocês devem fazer a partir de agora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Voltei só para falar que se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho e manda para todo mundo que você conhece. Tchau!